Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. A estranha ligação de Jeffrey Epstein às casas reais da Europa. Jeg kanskje blir mest lei meg for alvorlige ting som jeg selvfølgelig ikke har gjort. Men det jeg kanskje blir mest lei meg for, det er jo... Provavelmente não percebe norueguês, mas esta era a princesa Mette-Marit, casada com o herdeiro do trono da Noruega, a explicar como é estar sob escrutínio público num dos momentos mais difíceis da sua vida. O filho, de outro casamento, começou a ser julgado por crimes de violação e por filmar mulheres sem o seu consentimento e ainda agora foi novamente detido por agressões e ameaças. E tudo isto ao mesmo tempo que o nome da princesa apareceu num novo lote de documentos divulgados nos Estados Unidos sobre o criminoso sexual Jeffrey Epstein. A princesa não era o único membro de uma casa real com relações próximas ao milionário que ainda hoje assusta os ricos e poderosos do mundo inteiro. There is no good time to talk about Mr. Epstein and all things associated. O ex-príncipe André é talvez a face mais visível desta teia de relações e agora, com a divulgação de novos documentos e fotografias altamente comprometedores, volta a estar debaixo de fogo. So, former Prince Andrew, his ties to Epstein Hoje eu vou falar com a Maria Ramos Silva, a editora de Lifestyle do Observador, para percebermos melhor esta estranha ligação de Epstein com as casas reais europeias. Que ligação é esta? Quando é que tudo isto começou e o que tudo isto nos diz sobre a teia intrincada de relações deste predador sexual que a certa altura pareceu ter um número de telefone de toda a gente importante? Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de quarta-feira, 4 de fevereiro. Olá Maria. Olá Pedro. Olha, vamos começar aqui pelo mais básico de tudo, que é o que são estes fecheiros Epstein, que andamos a falar há tanto tempo. Ora bem, ou o que é que não são os fecheiros Epstein, não é? Porque talvez seja essa mais a pergunta, porque parece que estamos diante de uma caixa negra de um avião. Então, estima-se que nós possamos estar a falar de qualquer coisa como 6 milhões de páginas de documentos, imagens, vídeos, qualquer coisa também como 300 gigabytes de informação, se quiseres. Nem todos vieram cá para fora, há assim uma grande expectativa de que ainda possa sair mais qualquer coisa. Supostamente esta será a última tranche, mas vamos ver. São 3 milhões, falava-se que sim, esta mais recente, de facto, é 3 milhões. Há muita coisa que já foi libertada em setembro do ano passado, cerca de 30 mil fecheiros. Esta semana saiu, de facto, aquela tranche mais generosa, que traz alguns detalhes novos, não é? Aqui sobretudo as ligações perigosas, os passos do financiador americano, o agressor sexual Jeffrey Epstein. Sim, é dessa pessoa que estamos a falar, uma pessoa que foi presa por agressões sexuais, por pedofilia. Uma rede de tráfico, não é? Por liderar também uma rede de tráfico, exatamente. Deixa-me só te perguntar, de onde é que apareceu este homem que aparentemente tem assim tanta influência, ou teve tanta influência? Sim, olha, é uma outra pergunta muito interessante, porque aparentemente quando começamos a vasculhar, o Epstein vem do nada, ou seja, do nada, isto é, ele é um jovem nova-iorquino, nasceu ali no Brooklyn, e ainda muito jovem, com cerca de 21 anos, é contratado para dar aulas de matemática numa escola privada em Nova Iorque, a Dalton. Isto no início dos anos 70, ele fica ali muito pouco tempo, mas há um dado para mim é muito curioso nesta trama, que só por si é altamente mirabolante, é que na altura o master da escola, um senhor chamado Donald Barr, que supostamente o terá contratado. Isto não é um dado certo, mas enfim, especula-se e ajuda aqui a compor também um pouco esta teoria da conspiração. Ele é autor de livros de ficção científica e terá escrito assim uma espécie de distopia, uma ópera espacial em texto, chamado Relações Espaciais, precisamente em 73, e tu queres ter aqui um pouco a ideia do que é o contexto disto então. Ele imagina um futuro em que os humanos formariam assim, um império intergaláctico liderado
por aristocratas, pessoas muito poderosas da elite, e uma trama com muito sadismo e sexo que chega a envolver a dominação de adolescentes. Isto faz-te lembrar alguma coisa? Faz-me lembrar a teia, precisamente, onde Jeffrey Jeffrey Epstein, que parece que quis cumprir tudo isto de alguma forma. Ele leu o livro. Como se a história já não fosse rocambolesca o suficiente, ainda temos essa teoria da conspiração. Estes documentos de que estamos a falar nos Estados Unidos têm muito interesse até pela ligação de Donald Trump e, enfim, que terá filtrado entretanto, não é? Ou seja, há essa ideia de que e terá metido ao barulho também Bill Clinton e Hillary Clinton, que agora já disseram que vão depor sobre este caso. Mas aqui, na Europa, os fecheiros também nos contam aqui algumas ligações interessantes. Aquela que talvez seja a mais conhecida seja a do ex-príncipe André. Como é que eles se conheceram e quando é que isto começou? O Príncipe André é, de facto, aqui esta ligação que nós temos mais próxima, e já há muitos anos, não é? O nome mais corrente aqui trazido para este processo. Também o mais mediático, por ser irmão do atual rei da Inglaterra, filho da Rainha Isabel II, na altura ainda era a Rainha Isabel II que estava no trono, mas de facto é extraordinário, porque tudo começa mais ou menos com aquilo que parece ser uma ligação amigável, meio casual, não é? Ele supostamente há de ter sido apresentado ao Jeffrey Epstein pela Ghislaine Maxwell, que também é aqui uma protagonista muito importante desta história. A parceira, digamos, a sua exatamente, sócia. E que cumpre a pena de 20 anos de prisão, ela ainda está detida, mas que seria assim a recrutadora. Assim, nos círculos sociais há quem diga também que ela primeiro conhece a Sarah Ferguson, na altura já ex-mulher do Príncipe André, que depois teria facilitado o contacto. Enfim, é de facto um círculo que se vai montando, remonta pelo menos a 99, e o que é certo é que o caso, enfim, com uma menor, mais mediática associada ao Príncipe André, ou ex-príncipe neste caso, será de 2000. É o caso com a Virginia Giuffre, não é? Que foi um dos casos mais mediáticos. Aliás, ela suicidou-se em 2025, assim, num desfecho brutal. Uma das alegadas vítimas exatamente. E, aliás, um ano depois, em 2001, é quando é feita aquela infame fotografia que, de alguma forma, trama completamente André, em que ele surge ao lado da Virginia, não é? A segurar na cintura da Virginia, com a Ghislaine ao lado também ali a fazer companhia na foto. E portanto há esse... a ligação... Sim, é que nós quando pensamos de facto já lá vão 27 anos, não é? Ou seja, estamos... não há este tempo todo, obviamente, a seguir este caso com atenção, mas a história tem raízes de facto assim muito remotas já. E foi, aliás, feita uma denúncia a primeira denúncia já há imenso tempo, não é? De uma rapariga. Sim, em 2005 nós depois vamos descobrindo ao longo dos anos que esta teia montada pelo Epstein tem de facto vários pontos, não é? Várias escalas. A sua ilha privada, a sua mansão em Nova Iorque, também depois pontos na Europa, mas há de facto ali um momento em que o escândalo começa de alguma forma a compor-se em termos, ou seja, há uma ponta que é puxada, e é quando em 2005, quando ele está em Palm Springs e há uma primeira acusação por parte do pai de uma miúda, de uma adolescente de 14 anos, que diz: pagaram à minha filha aqui por umas massagens estranhas, e portanto é aí que começam de alguma forma as investigações. E nos primeiros anos aquilo que vai sendo reunindo, são ali uma série de outros casos, a certa altura em 2006 já serão 60 as suspeitas ou acusações no ar. Aliás, o Epstein, e esse é um ponto curioso, é que o Epstein chega a estar preso, não é? Há ali uma primeira fase entre 2008 e 2009 em que ele chega de facto a dar-se como culpado. Há até uma polémica, enfim, essa declaração de culpa vem de facto com esse lastro de polémica, porque terá havido ali um acordo especial, não é? Para ele ter uma pena também mais leve. O procurador que na altura está ao leme desse caso acaba por dizer mais tarde: bom, alguém me disse que este senhor era importante para os Estados Unidos, para o governo dos Estados Unidos, portanto... Ele acabou por safar. Porque me disseram que isto era para ser assim, portanto, como vês, isto é uma trama absolutamente estratosférica, mas a verdade é que muitas destas pessoas e destes nomes que são citados posteriormente neste caso, e que nós vamos descobrindo quando procuramos por eles, tudo isto surge depois desta condenação, portanto as pessoas sabem ao que vão. Ele já tinha sido... já havia suspeitas já havia mais do que suspeitas. Ele já se tinha dado como culpado de solicitar prostituição com menores, isso é fundamental. E mesmo assim houve aqui vários contactos, até com várias casas reais. Com várias casas reais, sim. Vamos já falar sobre isso, Maria, até já. Vejo 3 fotos e cai-me tudo.
E penso, ela não tem estado em retivos, ela se calhar tem tentado sempre fazer isto. Esta é a história de como dezenas de portuguesas se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. Recrutadas numa escola de yoga em Lisboa, muitas acabam em casas de massagens eróticas ou a serem filmadas em cenas de sexo e orgias. É um site de porno que não tem nada a ver com tantra, que ele é só ganhar dinheiro. Episódio 2. Há raparigas a desaparecer. Os segredos da seita do yoga. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Daniela Roy, com banda sonora original de Benjamin. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com a Maria Ramos Silva. Nós falamos do Príncipe André, houve agora mais divulgação de fotografias altamente comprometedoras, soube-se que ele terá... mais uma nova alegada vítima. Mais uma nova alegada vítima, soube-se que alguns desses encontros aconteceram em propriedades no Royal Real, Lodge, é verdade. Exatamente. Mas não é, a Casa Real inglesa não é, ou britânica, não é a única que está envolvida com... Não está. Com Epstein. Uma das que está agora também nas notícias é a da Noruega. Conta-me Sim, lá a Noruega tem sido uma semana particularmente dura, para já porque arrancou esta terça-feira o julgamento do Marius Borg, que é o filho mais velho da princesa Mette Marit, fruto do seu primeiro casamento, não é? Isto promete arrastar-se até março. A questão é que isto envolve sobretudo a Mette Marit. A princesa é casada com o príncipe Haakon, portanto será herdeiro da coroa norueguesa, e a verdade é que já se questiona se é possível vir a ter uma rainha com este tipo de dano reputacional, digamos assim. Portanto, estamos a falar de uma princesa, não é? Que tem um filho que está a ser julgado por violação. Por agressões sexuais, exatamente. Que acabou de ser detido também recentemente por outras suspeitas de agressão, de ameaças com faca, etc. Portanto, os olhares estão todos sobre a princesa, naturalmente, e o filho que tem. Mas ao mesmo tempo é ela que aparece ligada a... Citada por mais de 1000 vezes, sim. Era que tipo de ligação? Era sexual? O que é que fica claro? Nós não conseguimos dizer, enfim, a 100%, mas percebe-se que é uma relação muito próxima e muito íntima com o Epstein. Sim, há essa menção do nome da Mette Marit remonta pelo menos a fevereiro de 2011. Percebe-se que eles ter-se-ão encontrado por várias vezes entre Paris, Nova Iorque e Flórida. Ela terá mesmo ficado hospedada na casa do milionário em Palm Beach por 4 dias em 2013, mas a verdade é que, enfim, há ali um nível de conversa que percebes que para uma futura rainha não é normal, não é? Há sugestões, ela chega ao ponto de dizer que Paris é uma cidade boa para o adultério, as escandinavas dão ótimas esposas, há ali muitas piadas e um nível de proximidade que de facto não é normal, sobretudo porque ela é uma mulher na altura e atualmente casada, não é? De facto, com aquele que se espera vir a ser o sucessor no trono, e portanto, se a situação já era complexa, não parece que fique melhor nos próximos dias. Não? Portanto, Noruega, Reino Unido, há mais casas reais que tenham ligações ou que se descubra agora com esta divulgação de documentos que tenham ligações? Algumas coisas já eram relativamente conhecidas, outras foram sendo aprofundadas. Por exemplo, ali, não muito longe na Suécia, o cenário não é melhor. A princesa Sophie, que se casou com o príncipe Carl Philip em junho de 2015, também está assim debaixo de fogo. Pelo menos 5 anos antes, quando ainda namoravam, parece que uma empresária sueca, a Barbara Wenbo, partilhou com o Epstein fotografias da jovem Sofia, assim umas fotos também, enfim, meio comprometedoras. E ela acabaria mesmo por encontrar-se em contextos sociais com o americano. Portanto, pois também é curioso, eu acho que isto é um dado interessante, se a Mette Marit era uma figura divorciada, não é? Que vinha assim de um contexto também que já de si tinha sido polémico na Noruega, porque tinha vivido com um homem que esteve preso por agressão, por posse de droga, tinha um filho, era divorciada, enfim. A Sofia também era uma plebeia, não é? Uma mulher comum que antes de namorar com o príncipe participou até num reality show, imagina, tinha feito fotos sensuais, até quem diga que ela tinha sido stripper em Las Vegas, enfim, todo um currículo que não é fácil encaixar neste contexto, não é? Como imaginas, pronto. Mas há outras menções, mesmo na Grécia, que envolvem Marie Chantal e o Pavlos. Há aqui um misto de entusiasmo também da parte do Epstein, porque percebe que eles vêm viver para a rua à frente de mim, em Nova Iorque. Quer dizer, há aqui não se percebe bem exatamente quais são depois os interesses dos envolvimentos. Portanto, e nem tudo terá a ver com a trama sexual. Nem tudo, essa era a minha questão, era se isso tinha a ver necessariamente com a trama sexual, e depois
O que é que estas ligações a vários membros de várias casas reais da Europa nos dizem sobre esta rede de influência de Jeffrey Epstein? Eu acho que é sobretudo isso, não é? Faltou mencionar, por exemplo, o príncipe Alberto do Mónaco. Há e-mails em que o Epstein dá a entender que tem grandes planos para abrir uma agência de modelos no Mónaco, que contaria com o alto patrocínio do seu amigo Príncipe Alberto. Agora, eu acho que é interessante, tu falavas e bem, eu acho que é sobretudo aqui uma teia que o Epstein tenta criar e desenvolver de altos contactos, portanto, de uma elite que se move em diferentes círculos, que pode eventualmente abrir portas, forçando-os... Poderosos e celebridades de várias partes do mundo. Sim, e forçando-os depois, muitas vezes, eu acho que é aí que nós chegamos à parte do tráfico sexual e, portanto, esse subplot, se quiseres, em que cria ali uma espécie de dependência, não é? Essas pessoas ficam de alguma forma reféns dos seus atos, como por exemplo o Príncipe André, porque se veem envolvidos depois nesse subenredo. Portanto, eu acho que... Do qual há registro ainda por cima. Exatamente, não é? Porque muitas destas coisas, atenção, nós nem imaginamos aquilo que não ficou registado. Se isto é o que ficou registado e divulgado cá para fora e já é o que é, agora imagina tudo aquilo que aconteceu atrás de portas, não é? Portanto, há de facto este ponto comum em que tu percebes que ele tenta de facto furar o caminho pelos ricos e poderosos, com muitas coisas que são mais ou menos relevantes, não é? Porque depois muita desta conversa acaba por ser quase coscovilhice, não é? Porque nós também vemos a Matt Merritt a queixar-se do casamento aborrecido a que foi no Luxemburgo, e portanto nós também, quando vasculhamos estes cheiros, sentimos um pouco voyeurs a pensar, bem, estamos a ver aqui a correspondência privada mas destas temos pessoas, ao mesmo tempo a oportunidade fazer, não é? de ter aqui uma janela para este, porque não é inocente, de facto, para este não é mundo inocente. que não é inocente e que é estranho e que continuará a estar aí nas notícias seguramente. Maria, obrigado. Obrigada. Jeffrey Epstein morreu a 10 de agosto de 2019 na cela da prisão, onde era suposto ser vigiado de meia em meia hora. Nessa noite, uma série de coisas que deviam ter acontecido não aconteceram e Epstein foi encontrado morto. Oficialmente, e até ver, tratou-se de suicídio. Mas como percebemos por esta conversa com a editora de lifestyle do Observador, a Maria Ramos Silva, mesmo depois de morto, Epstein é como um incêndio que não apaga e consome tudo à volta. Esta quarta-feira prepare-se para os efeitos da tempestade Leonardo, que hoje se estendem a todo o país, numa altura em que Portugal ainda está a braços com a devastação da tempestade Christine. Por falar nisso, hoje é suposto já estar a funcionar a plataforma online para que as pessoas se possam inscrever e pedir apoios até 10.000 euros para a reconstrução das casas afetadas pelo mau tempo. O responsável pela estrutura de missão para a reconstrução da região centro garante que o processo vai ser, e estou a citar, super simplificado. Lá fora, na frente de guerra, há hoje uma nova ronda de negociações trilateral entre a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos da América. Vai ser nos Emirados Árabes Unidos. A primeira ronda terá sido construtiva, mas não houve avanços na questão do território e do controlo da central nuclear de Zaporizhia. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.